estão todos a ouvir em condições. Queria-vos saudar a todos os participantes, todos aqueles que se inscreveram e que ainda estão a entrar, o se terem inscrito e o terem manifestado o vosso interesse nesta palestra online organizada pelo Centro de Ciência Viva de Lagos. Como sabem, é com a professora Sónia Azambuja, que agradeço, e o Centro de Ciência Viva de Lagos escolheu, digamos assim, o trabalho desta investigadora porque, no fundo, reúne várias áreas do conhecimento humano, ou seja, desde a arte, desde a botânica até a própria zoologia, e por isso pareceu-nos muito interessante. Okay. Estava eu a dizer que a professora Sónia Azambuja é professora auxiliar convidada de Arquitetura Paisagista da Universidade do Algarve desde 2003 e do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa desde 2008. É arquiteta paisagista pelo Instituto Superior de Agronomia, mestre e doutor em arte, património e restauro pela Universidade de Lisboa. É autora de alguns livros, alguns dos quais ela irá apresentar e detalhar, sendo que publicou recentemente um livro que foi o motivo pelo qual o Centro a convidou, que nos chamou particularmente a atenção, que é o livro Plantas, Animais e Paisagem, da iconografia à iconologia na pintura dos séculos XV e XVI em Portugal, editado pela editora Scribe. Eu vou passar a palavra à professora Sónia Azambujo para esta palestra e, uma vez mais, muito obrigado a todos os participantes e à professora Sónia. Boa tarde, muito obrigada por este desafio do Centro de Ciência Viva de Lagos. É com muito gosto que estou aqui a apresentar o trabalho. Vamos então dar início. Sempre que quiserem fazer alguma pergunta podem interromper, é uma palestra, mas de preferência será ótimo se as perguntas ficarem mais para o final, não é? Quanto levar mais ou menos 45 minutos. O título desta palestra é Entre a Arte e a Ciência, a Natureza e a Paisagem na Pintura Renascentista em Portugal. A apresentação que hoje vos irei fazer tem a ver exatamente com a publicação do livro que eu já vou mostrar, mas o livro é o resultante de uma investigação de cerca de 8 anos, de investigação de doutoramento, com caráter interdisciplinar, ou seja, foi feito na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, na área da História, na especialidade de Arte, Património e Restauro, mas devido à minha formação por ser arquiteta paisagista, investigadora e também historiadora de arte, tive, digamos, uma abordagem interdisciplinar do tema. Eu vou mostrar-vos agora a capa do livro. A capa do livro é a edição, que ainda não foi lançada, ou seja, vai ser lançada agora no início de maio, já está pronto o livro, mas era para ser lançado a 21 de março, mas com a pandemia houve um ligeiro atraso, mas será na Biblioteca Nacional, eu depois já irei mostrar. Tem o prefácio do professor Vitor Serrão e da professora Teresa Anderson, que foram os meus orientadores de doutoramento, que é um professor historiador de arte, extremamente conhecido, e a professora Teresa Anderson, também, que é professora de arquitetura paisagista. Isto foi uma edição conjunta com a editora Scribe, que é especialista em livros de arte, com o Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras, onde eu fiz o doutoramento, e também com a Câmara Municipal de Lisboa, que teve aqui um papel também muito importante, e por isso esta edição ainda veio dentro das edições da Capital Verde Europeia de 2020 e por isso foi importante conjugar. É sempre difícil publicar, ainda por cima 468 páginas a cores no nosso mercado não é fácil, não é? Porque é um livro que não é só destinado a investigadores, claro que investigadores também terão interesse, mas penso que será abrangente, pelo menos na maneira como foi estruturado. A ideia é que chegue ao público em geral que gosta de arte e que quer interpretar e quer saber mais.
Não posso deixar também de dizer que o Pus Fácil é a Teresa Vasconcelos e a Susana Dias, que são duas investigadoras que me auxiliaram muito na identificação tanto das plantas como dos animais. Apesar de eu ter formação de botânica, vão ver que as identificações de centenas de espécies tem que haver uma validação de alguém que é especialista, tanto na área das plantas como dos animais, e eu contei com um trabalho conjunto que fizemos e que foi muito importante para poder fazer essa validação. Como estava a dizer, já está agendado, a 6 de maio será o lançamento, e eu depois, como temos limitações até do número de pessoas que podem estar presencialmente, é muito reduzido, provavelmente também vai ser, vamos fazer online, e para depois poderem assistir mais. Por isso eu depois também, porque há a apresentação do professor Vitor Serrão e da Teresa Hansen, e que eu penso que é interessante ouvir essa apresentação, eu depois até mandarei o link para o Centro de Ciência Viva de Lagos, e que depois fará o favor de divulgar, e por isso é um evento que já está agendado, já está na agenda da Biblioteca Nacional. Vamos então começar por uma breve... A maior parte das imagens são extraídas do livro. Claro que o livro, como estava a dizer, são quase 500 páginas, mas eu tentei fazer, digamos, uma seleção até de temas que tenham também a ver com o Algarve, e nomeadamente com lagos, e já vamos ver um bocadinho mais à frente, dentro dos temas que eu estudei. O Império Romano deixou marcas muito importantes em todo o território nacional e também no Algarve, e por isso o estudo das plantas que eram usadas, nomeadamente nos jardins do Império Romano, foram extremamente importantes para conseguir relacionar aquilo que depois, mais tarde, no Renascimento, aparecem representadas na arte portuguesa e também na arte europeia. E muitas dessas plantas eram plantas que continuamente foram usadas ao longo dos séculos, desde o Império Romano até ao século XVI. E isso é interessante perceber porque que eram utilizadas. Muitas delas eram úteis, não eram plantas que podiam ter um caráter alimentar, eram plantas medicinais, é importantíssimo, não é? Esse estudo, e plantas que também tinham um caráter ornamental e que também tinham, digamos, uma leitura simbólica, que eu já irei falar um pouco mais à frente. Este é um fragmento de uma vila romana, que hoje em dia está no museu, mas que era uma casa romana, e nós temos no Algarve vestígios muito interessantes, não com os frescos, não é? Mas sabemos que existiram, não é? E que tinham, digamos que, decorações, por vezes, semelhantes a este exemplo que é de Roma. No século XVI, século XV-XVI, em termos da pintura começamos a ver os artistas a procurarem um maior realismo na representação. Isso tem a ver com vários fatores, nomeadamente em termos também da própria descoberta da perspectiva científica na arte, do Renascimento, e isso vai revolucionar também o próprio realismo. E aqui é um pormenor de uma iluminura do século XV, em que tem um lugar real. Não é? E aqui está a comparação, não é, deste castelo com o lugar real. E para o pintor poder fazer, digamos, uma representação deste género, teve que fazer um estudo ao ar livre. Mas temos que pensar que no século XV-XVI não era normal os pintores estarem ao ar livre a fazerem estudos. Não é? Pintavam de memória, e por isso há também uma descoberta, um maior interesse de alguns pintores, e que leva a que haja um maior realismo. Vão-me dizer, isto não está exatamente igual, mas temos que pensar todos os restauros desde o século XV que ocorreram neste sítio, que é um sítio real, imaginem, desde terremotos, desde reconstruções, e por isso todos os monumentos não estão tal e qual, normalmente quando estamos a falar com monumentos com centenas de anos, mas mostra realmente essa tentativa de captar a realidade dos pintores.
E uma das vistas mais interessantes que nós temos já no início do século XVI é de um pintor, António de Holanda, que, como o nome diz, tinha vindo da Holanda e que se tornou pintor do nosso rei Dom Manuel I. E faz esta representação de Lisboa. Temos aqui a Sé, temos a parte do castelo onde era o Paço Antigo, o novo Paço, o rei Dom Manuel, o Paço da Ribeira, o novo Paço Real, e já fora de muralhas temos aqui os Jerónimos, não é? A cerca dos Jerónimos, a Torre de Belém, que era a Torre de São Vicente, e hoje vamos falar exatamente também deste santo São Vicente e que também está relacionado com o Algarve, e esta vista é uma vista que vai até Sintra, não é? Por isso temos desde o Tejo até o oceano, e realmente é muito interessante e tem que haver estudos, e houve estudos ao ar livre, de pintura ao ar livre, e para que haja um realismo em termos da própria representação. E realmente é um dos exemplos que nós temos desse pintor. Esta técnica, isto é sobre um pergaminho, é iluminura, e é feito, nomeadamente na zona da Flandres, era onde os pintores flamengos tinham maior tradição, e começam a vir imensos pintores flamengos para Portugal nessa altura. António de Holanda é um dos mais conhecidos, mas vieram mais, e que ensinaram também os nossos pintores novas técnicas, e por isso também há aqui um conhecimento e uma visão também, podemos dizer, científica, não só artística, de querer, não só pelas técnicas de pintura, dos próprios pigmentos, mas do estudo da perspectiva, para a representação de paisagens, nomeadamente paisagens reais, como é esta. Atualmente está na British Library, em Londres, mas fazia parte, digamos, do nosso espólio artístico. E esse interesse digamos, essa visão científica levou a que, por exemplo, séculos XV e XVI, imensos tratados de botânica e de zoologia que surgem e são contratados pintores que podem fazer pinturas retabulares para uma igreja, ou podem ser contratados para fazer um retrato de um rei ou de um nobre, mas são contratados por cientistas para trabalharem com eles e para fazer essa representação real. E aqui conseguimos exatamente ver isto, ou seja, temos a ilustração botânica que é feita a partir da observação direta. Esta xilogravura é retirada de um tratado de botânica que foi publicado no século XVI, na Europa, e que mostra também o próprio processo, ou seja, o que está representado no interior do livro foi feito através, não é, de uma representação a partir da planta viva, e com o máximo de rigor. E por isso é que isto tem a ver exatamente com o tema entre a arte e a ciência, e muitos destes artistas vão aprender porque vão trabalhar com cientistas, vão fazer ilustração científica. E já vamos ver, quando eles são depois chamados a fazer uma pintura de um retábulo, aprenderam a desenhar uma planta, um animal com rigor, não desaprenderam. E se calhar ficaram com estudos, ficaram com, digamos, com cadernos, com esse espólio, e isso vai servir de base para certos pintores. Vamos ter um grande realismo em termos da representação. São algumas obras que são publicadas, nomeadamente no século XVI. Temos a representação da Açucena. Eu vou falar dos nomes vulgares, não é? Aqui está o nome científico, que é o nome em latim, que é sempre binominal, ou seja, tem o género e a espécie, neste caso é Lílio Cândido, mas é a Açucena. E temos então um tratado de Matias Dobel e um pormenor já do Vasco Fernandes, do Grão Vasco, do nosso pintor do Renascimento, em que tem uma representação muito semelhante ao lírio, ou à açucena, que é um símbolo de pureza e que é um atributo da Virgem Maria, e que já vamos ver no contexto, nomeadamente, de algumas obras. Mas queria-vos mostrar, sem ser também demasiado, digamos, detalhada, mas algumas obras que são interessantes, comparação, e percebermos que este rigor de desenho, que muitas vezes tem que ser hiperrealista para poder captar.
Outra ilustração científica que está aqui, que foi feita na Europa, em Leiden, a planta viva e Gregório Lopes, um dos nossos melhores pintores do Renascimento. Temos um quadro religioso que fazia parte de um conjunto, quando falamos de um retábulo, um conjunto de pinturas que normalmente estavam num altar e que tinham, digamos, uma narrativa. Podia ser o ciclo da vida da Virgem, e neste caso temos a Anunciação, a pomba como símbolo do Espírito Santo, e isto não é decorativo, está aqui como um símbolo, é a açucena que a partir exatamente do século XV-XVI passa a estar lá como um símbolo, é um atributo da Virgem Maria, é um símbolo da sua pureza e por isso está lá. E na altura as pessoas sabiam ler isto, quando viam isto era, digamos, quase não era preciso ser erudito para conseguir ler muitos destes significados, até porque a maior parte da população não sabia ler estes símbolos. Alguns símbolos de plantas ou animais, há coisas que são muito ancestrais, que já vêm, digamos, de outras culturas e que vêm até da mitologia greco-romana e depois com o cristianismo são adaptadas. Não é? E por isso temos coisas que são, digamos, em simbologia de plantas e animais que são muito longínquas e com uma adaptação cultural, e isso aconteceu em vários contextos. Outro exemplo, por exemplo, ainda do século XV, de um livro alemão, Livro da Natureza, e que é o primeiro a ser impresso e a ter xilogravuras de ilustração botânica de caráter científico, além das plantas. Reparem que aqui aqueles outros exemplos já tinham quase mais 100 anos, eram já do século XVI, estavam muito mais rigorosos. Isto há um desenho que nós percebemos que é pouco rigoroso, não é? Por isso é que houve a importância dos próprios artistas começarem a apurar as técnicas em termos de representação para que houvesse, em relação às plantas e animais, um maior rigor. As plantas medicinais são extremamente importantes ao longo da história e também ao longo da história em Portugal. Temos, por exemplo, aqui um interior de uma botica, não era em Portugal, mas tivemos, primeiro surgiram, digamos que são os antepassados das farmácias, e primeiro surgiram no contexto de conventos e mosteiros, onde havia um jardim, um horto de plantas medicinais, e depois, a partir exatamente do Renascimento, começam a estar, digamos, nas ruas principais das cidades, a começar uma venda direta e não associada só a um mosteiro ou a um convento. E para isso era preciso cultivar e saber ir recolher as plantas e também princípios animais, não era só, digamos, os remédios não eram só feitos a partir de plantas, mas esse conhecimento já vinha de um conhecimento ancestral, que vinha já do Império Romano. Há um tratado muito importante de Dioscórides, do século I, que foi usado desde o século I, com várias, primeiro em grego, depois traduzido para latim, e depois no século XVI, traduzido para outras línguas, e foi continuamente usado e descrevia quase 600 plantas diferentes e com os princípios ativos que tinham. Isto são alguns pormenores de plantas que neste estudo, que abrangeu o estudo de 350 obras do património português de pintura, iluminura e de frescos. Isto é só uma pequena amostra, no livro estão as 300 e tal plantas, todas plantas e animais, mas estas são as que são mais frequentes, e eu destaquei aqui a amarelo aquelas que vinham citadas desde o século I no tal tratado de Dioscórides, e também está no livro, também está isso evidenciado, ou seja, era tão importante porque essas plantas salvavam vidas, muitas delas eram espontâneas, era possível colhê-las e também cultivá-las em hortos e jardins, mas o seu conhecimento era importantíssimo, não é? Porque era uma questão, muitas delas também são belas, têm simbolismo religioso, e por isso há todo um conjunto, e tem também utilizações, digamos, algumas são plantas tintureiras, por exemplo, esta aqui é uma planta tintureira que era usada para fazer o azul de missal desde a Idade Média. Não é? E aparece representada também muito bem na arte, outras eram comestíveis, por exemplo, a palmeira tamareira, que é uma planta bíblica, não é? Das tâmaras, e que era importantíssima, digamos, para o próprio alimento.
A maior parte das espécies, estas são as que são mais frequentes no estudo que fiz, e estas temos muito poucas flora exótica. Ou seja, aquela ideia que até vem em alguns manuais, ou pelo menos vinha a dizer que o manuelino está cheio de flora exótica, não é verdade. Não é verdade também na flora esculpida, porque já fiz parte de um projeto de investigação em que estudámos e identificámos as plantas esculpidas no mosteiro de Santa Maria de Belém, não é vulgarmente designado por Jerónimos, e encontramos 20 e tal espécies diferentes, eram tudo espécies que já estavam ou já tinham sido introduzidas no território nacional antes dos descobrimentos, ou já tinham sido por diferentes povos introduzidas, não eram todas, digamos, autóctones, que são aquelas que são espontâneas, nascem espontaneamente em Portugal, mas por isso muito poucas exóticas. Ou seja, no estudo que identifiquei, duas delas, o dragoeiro é da região da Macaronésia, Açores, Madeira, Canárias, Cabo Verde. É uma planta medicinal e também tintureira, e tem o nome porque a sua seiva em contacto com o ar oxida e parece sangue. E, por exemplo, era utilizada também pelos pintores a partir do século XV para fazer a cor de sangue na arte, por exemplo. E uma planta esta sim, do Novo Mundo, da América do Sul, que aparece num pormenor de um quadro de Gregório Lopes, que foi feito para a charola do Convento de Cristo, e que é Tagetes. É uma planta que é exatamente nativa da América do Norte. Isto é uma nova planta, mas é muito raro, ou seja, pelo menos daquilo que eu estudei e que identifiquei, que ainda é uma amostra considerável, não encontrei nos séculos XV e XVI essa nova flora, ou muito pouca, não é? E alguns exemplos exatamente de plantas tintureiras. Porquê é que são importantes? Porque os pintores precisavam delas, não é? Para fazer as cores, e por isso estão aqui alguns pormenores de plantas que eram utilizadas, não, estão na arte, também tinham simbolismos, não é? Eu agora não estou aqui a detalhar, mas era só assim um pequeno apanhado antes de entrarmos na análise de algumas obras que eu vos queria mostrar. Na fauna mais frequente, ou seja, isto naquela amostra das 350 obras que estudei, e que no livro figuram 100 dessas 350, que ainda é bastante, mas a listagem está toda, das espécies todas. E temos realmente com a representação de algumas aves fantasiadas, por exemplo, as borboletas, a maior parte das borboletas é interessante, que talvez até por ser difícil estarem quietas, são muito fantasiadas, não é? E eu, por exemplo, aqui tive que contar com a colaboração e fui ter com especialistas, ou de peixes ou de aves, porque coisas muito específicas, para me poderem validar se era uma espécie real ou era fantasiada, não é? Que era importante também poder ter digamos, essa validação. E depois também temos entre os animais que são realmente fantásticos, não é? Ou que são reais. Por exemplo, o pavão indiano já tinha sido introduzido na Europa desde o tempo do Império Romano. Ou seja, não foi uma ave que veio com os descobrimentos, já cá estava desde o Império Romano, e por isso na Idade Média, em livros iluminados, temos o pavão muitas vezes representado. O pintacilgo é uma das aves mais frequentes neste período do Renascimento e era um símbolo da Paixão de Cristo. E é uma tradição que começa a ser associada a partir da Idade Média, e está muito bem pintado com grande rigor. Em termos de fauna exótica, temos mais alguma coisa em relação, digamos, temos mais animais exóticos, pelo menos representados na arte, do que temos em relação às plantas, e temos, por exemplo, elefante e rinoceronte, que vieram como prenda da Índia para o nosso rei Dom Manuel I. E isto é representado, é o António de Holanda, que representa, e consegue-se ver porque, em termos, digamos, da espécie, tem características diferentes. O elefante africano tem umas orelhas muito maiores, por exemplo, e o rinoceronte, e isto também foi validado comparando com a ilustração científica e discutindo isso com biólogos que auxiliaram em termos da própria identificação. E por isso temos papagaios provavelmente do Brasil, macacos do norte da África, cabelos também do norte da África, e o peru, que tinha sido introduzido
a partir do México, mas que se pensava que vinha do Peru e por isso no século XVI e que aparece representado em frescos que estudei no início do século XVI. Das 307 espécies, isto é só o início dos quadros que fiz e que estão no livro, que são um quadro síntese em que analisa, compara o pormenor na pintura com o pormenor da planta viva, caso seja uma planta real, com o nome científico, nome vulgar em inglês e se está ou não referido no livro daquele tratado do século I de Dioscórides, que era realmente o livro de referência para as plantas medicinais. E vão ver, quando tem que sim, tem aqui onde é que está, qual é que é o livro-secção. Outra coisa que também é importante e que há uma grande quantidade é se são plantas bíblicas. E se é uma planta bíblica, também tem a referência e a simbologia e significados gerais. Ou seja, foi a minha ideia, não só para o estudo que fiz, mas também para futuros estudos, conseguir, porque isto realmente como foi muito longo, eu tive que consultar muita bibliografia, alguma bibliografia bastante rara, e que não é de fácil acesso, e tentei compilar, e depois a bibliografia aparece no final no livro, muito extensa, a explicar para cada um destes quadros o que é que foi consultado, e para também futuros investigadores conseguirem, a partir daqui, ser um auxílio para ajudar a interpretar as obras de arte. E foi feito também semelhante para os animais, os quadros síntese com tal simbologia e significados gerais. Estes vão de reparar que às vezes o mesmo animal pode ter tanto um significado positivo como negativo. E por isso é que é difícil interpretar por vezes as obras de arte. Primeiro, a primeira fase, e por isso é que é da iconografia à iconologia. A iconografia é dizer o que é que está, imaginem que é uma águia, mas depois porquê é que está lá a águia? Qual é que é o significado? E se eu fosse aqui podia ter um símbolo positivo como negativo. E por isso há, digamos, em termos da própria mitologia, tem que se interpretar com o sentido, digamos, do próprio contexto, digamos, se é um quadro religioso, se não é, para tentarmos fazer a interpretação correta dessa espécie. E depois se é um animal bíblico ou não, e também com uma das passagens. Claro que não podia ter todas, mas escolhi digamos, a referência bíblica que achei que era mais interessante e também com esta ideia de ser uma síntese. Por isso foram 170 de flora e 137 de fauna. Para gerir toda esta informação, que é muita, não é? Tive a sorte de ter o auxílio do meu marido, que é João Zambuja, que é Data Scientist e que me fez uma base de dados relacional, que foi muito importante não só para gerir a informação, mas também para os dados e depois extrair informação. E isso para as 350 obras, que não foi só, eu estudei também tipologias de representação de paisagem e por isso para cada uma das obras estudadas havia muitas fichas e que aparecem também no livro a explicar os fundos de paisagem, as atividades que havia nesses fundos de paisagem, as estações do ano, a iconografia, etc. Eu agora não vou aqui detalhar, mas eram coisas que deram relatórios muito extensos, mas que foram interessantes para relacionar até espécies de plantas ou de animais com cada um dos pintores. Foram 50 e tal pintores que eu estudei, 52, tudo isso foi importante. Portanto, eu estou aqui, por exemplo, só a mostrar um dos gráficos e isto tem a ver com o que era preenchido para cada um, em termos de iconografia, se era a iconografia da Virgem, se de Cristo, se era a iconografia do Antigo Testamento, se era uma coisa que se tinha a ver com história, com mitologia clássica, e aqui é um bocadinho a distribuição das tais 350 obras. Claro que eu, ao selecionar as obras, selecionei praticamente ou que tinham que ter paisagem ou que tinham que ter fauna ou flora que fosse interessante. Por isso, praticamente todas, 341 das 350, ou têm natureza, não é? Têm a representação de natureza, porque há uma seleção, não é aleatória, houve uma seleção dentro daquilo que era mais importante dos séculos XV e XVI, de pintura, retabular, de frescos e também de iluminura, que já vos irei mostrar.
E por isso, alguns dos estudos que foram feitos em termos quando havia representação, por exemplo, de paisagem, se aparecia montanhas, rochosos, litoral, que atividades principais é que apareciam nessa paisagem, e por isso isto depois tem imensos gráficos, que agora não tem aqui tempo, mas é só para dar um bocadinho a ideia do tipo de abordagem que fiz em termos de, digamos, das obras de arte. Por exemplo, aqui, alguns dos pintores, não estão todos, mas quantas obras é que foram estudadas desses pintores? Por exemplo, aqui está António da Holanda, que já vimos, Vasco Fernandes também falámos ali há pouco, e depois vermos quantas espécies de flora, de fauna, quantas identificações foram feitas e quantas obras é que foram estudadas neste estudo. E isto é só, pronto, para dar, mas tem muitos quadros de análise ao longo do livro. Das 350 obras, houve a ideia de se fazer um roteiro, ou seja, organizado em termos geográfico, começando por Lisboa, depois para o norte e até ao sul, e tive que fazer uma seleção das 350 obras, selecionei 100 e organizei-as de acordo com os museus e por estas regiões, porque era a ideia de poder, com o próprio livro, a pessoa poder, na parte do roteiro, que eu já vos vou mostrar algumas das fichas, e tentei selecionar algumas fichas que tivessem a ver com a história do Algarve e mais especificamente de Lagos, e que já irei comentar. Este é o exemplo, por exemplo, de uma ficha. Temos a representação que está no Museu Nacional de Arte Antiga, há sempre a identificação do título, mais ou menos a data, o autor, a técnica, não é? Pendurar ao óleo, depois um bocadinho o historial, quando é que entrou para a coleção do museu, e depois tem que ter a parte dos copyrights, não é? Que é sempre importante e que deu muito trabalho, digamos, a ter tudo autorizado para publicar, que é um processo chato, não é? Mas tem que ser feito, não é? E temos que cumprir todos os pedidos para reprodução e alta resolução, etc. E neste quadro, em que temos a Virgem com o Menino e o Anjo, chamamos a atenção para aqui o cravo e a maçã. E qual é que era, digamos, a leitura? Ou seja, se repararmos, isto é 1520, a arquitetura é renascentista, temos uma paisagem provavelmente nórdica, não estamos numa paisagem portuguesa, e temos que a Virgem está a segurar. Isto não é decorativo, isto são símbolos. Este cravo tem, muitas vezes surge associado à Virgem Maria como simbologia do amor divino, mas também, devido ao seu nome vulgar, está associado aos cravos da cruz de Cristo. E por isso a Virgem está com o menino ao colo e já está a tocar naquela flor que representa os cravos da sua futura paixão, para remeter que um dia vai morrer, não é, na cruz, com os cravos, para salvar a humanidade do pecado original. E está aqui a maçã com essa simbologia do pecado original. E por isso é uma mensagem, o menino Jesus, o Salvador, é? e está de acordo, digamos, com a leitura que era feita na altura, não é? Alguém que vivesse no século XVI conseguia ler isto desta maneira, e por isso há um texto acompanhando, eu agora não coloquei aqui, mas no roteiro, com uma explicação sintética da interpretação dessa obra de arte, exatamente para conseguir ajudar a descodificar essa leitura que eu acho que é importante. Isto é um livro de horas. O que era o livro de horas? Era um livro de orações que se pensa que ter sido pertença do rei Dom Manuel I. Atualmente está no Museu Nacional de Arte Antiga, não está exposto, de vez em quando é exposições, mas está todo digitalizado. E é possível consultá-lo, e há também um facsímile que foi editado há alguns anos. E eu escolhi, como tem os diferentes meses, eu escolhi o mês de abril exatamente por estarmos em abril, em plena primavera, e se repararem, isto depois no livro tem a identificar as principais espécies. Há árvores que nós só conseguimos dizer que é árvore, às vezes consegue-se identificar que é um pinheiro ou que pode ser um chopo. Sempre que não há certeza é colocado
um ponto de interrogação, não é? Porque às vezes não é possível. Aqui o papagaio para dar o tom do exotismo, provavelmente vindo do Brasil, não há a certeza, mas o que é mais interessante nesta representação, e eu acho que tenho aqui depois um bocadinho aqui com um zoom, é este jardim, não é? Central, um autêntico jardim das delícias, um hortus deliciarum, não é? Com esta fonte a jorrar, as pessoas estão a tirar partido de um prato florido. Mas temos aqui a música, não é? E é realmente esta celebração, nomeadamente da primavera, neste primeiro plano. Mas temos também as atividades, temos a caça, temos as atividades agrícolas que aparecem. Isto também, na altura, as cenas do cotidiano chamava-se pintura de costumes, era muito apreciado. E pensar que isto era o livro de orações do rei Dom Manuel, onde tinha texto, não é, com as orações, por isso é que se chama livro de horas para as diferentes horas com as orações, e depois com estas paisagens, algumas paisagens imaginadas, outras reais, outras com santos. Tudo isto era, digamos, um livro. Quem é que podia encomendar um livro destes? Tinha que ser um rei, porque isto era uma coisa, só a produção, imagina, isto são vários fólios, não é? Este só estamos a ver um fólio, feito sobre pergaminho, e é uma pintura de extrema minúcia. Temos aqui uma azenha, não é, para moer os cereais, e é muito interessante, não é, o próprio pormenor. Este é outro pormenor feito exatamente para o rei Dom Manuel, não é? Temos aqui a Dom Manuel, temos a Açucena, aqui no centro, um símbolo de pureza, depois o cravo, o símbolo da Paixão de Cristo, que já vimos, até por causa de noutro contexto, mas há esta representação, a rosa vermelha, que também é um símbolo de martírio, e há muito esta iconografia associada ao rei Dom Manuel em vários. Isto é só, digamos, é retirado da leitura nova, está atualmente no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, e são 43 livros de grandes dimensões, em que tem por norma o primeiro fólio ricamente iluminado, e que tinha todos os documentos mais importantes por regiões de Portugal, com os novos forais, com os documentos todos administrativos, e teve a ver com uma reforma administrativa que foi feita no tempo do reinado do rei Dom Manuel. É também nessa altura que temos os forais manuelinos, vários forais, não é? E um dos que eu estudei, por acaso não está no livro, porque tive que selecionar, não dava para estar tudo, mas está na minha tese de doutoramento, era o foral manuelino de Tavira, em que, reparem, temos aqui o emblema, a esfera armilar do rei Dom Manuel, e aparecem representados outra vez o cravo, não é? Que tem esse significado da cruz de Cristo, o acanto estilizado que aparece desde dos capitéis gregos, e que é também, e depois passou a ser um símbolo, por ser uma planta espinhosa da Paixão de Cristo, a rosa, a bonina, e também aparece uma borboleta, que por norma neste período tinha uma simbólica relacionada com a alma. Só para fazer aqui um bocadinho de zoom. E este é o foral manuelino de Tavira, e eu não estudei o foral manuelino de Lagos, mas não resisti a buscar a imagem, não é? Porque acho que é interessante. Temos o acanto estilizado, temos a rosa vermelha, que também está muito associada, e há esta associação, muitas vezes, junto à esfera armilar, de elementos que remetem para a Paixão de Cristo e para esta simbólica neste período. Claro que o primeiro foral de Lagos tinha sido na altura de Dom Afonso III, 1249, e em 1504, da tal reforma que é feita, temos realmente este importante conjunto de forais manuelinos. Dom Sebastião também está relacionado com a história de Lagos, não é? É mais ou menos nesta altura que Lagos passa a cidade, em 1573, e passou a ser a cidade que era a capital do Reino do Algarve. Este retrato é pintado quando o rei tinha 17 anos.
e destinava-se a ser oferecido ao Papa Pio V. E reparem que a postura toda, e está atualmente no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, e o rei Dom Sebastião está a pousar como um cavaleiro cristão, com a armadura, com a espada, e tem o cão. A espécie do cão é um galgo ou um lebreiro, um cão que se utilizava para caçar às lebres, daí o nome lebreiro. É um símbolo, o cão é um símbolo de fidelidade. A simbólica das plantas e dos animais tem muito a ver, é quase como nós conseguíssemos ler a sua natureza interna. Imaginem, uma cobra ou uma serpente ser o símbolo do mal e de perigo, não é? Porque é um animal que é perigoso. O cão, não é? Que é de uma fidelidade extrema ao ser humano, não é? Dos primeiros animais a serem domesticados, e por isso ele está aqui com esse símbolo, não é? Que para um cavaleiro cristão, a fidelidade era uma das coisas mais importantes, não é? A fidelidade em termos da fé, a fidelidade em termos do caráter, e por isso está lá como um símbolo, não é? E que era lido por todos como esse símbolo de fidelidade. Os frescos, estes são frescos em Évora, do Paço de São Miguel. Por acaso o rei Dom Sebastião esteve aqui no Paço de São Miguel. Atualmente é propriedade da Fundação Eugênio de Almeida, é possível visitar. Isto são os tetos todos pintados. É já pintado no período do final do século XVI, já no período do domínio dos Filipes, e temos um artista inglês, Thomas Luís, que depois o nome ficou portuguesado, e que pinta elementos muito interessantes. Com o contexto dos diferentes habitats. Temos, por exemplo, aqui a garça real, que gosta digamos, das zonas úmidas. As próprias plantas que aparecem tão corretas são plantas que nascem nas zonas úmidas, desde por exemplo, os lírios, o lírio dos pântanos, e que aparece aqui junto da água e está realista. A representação do Peru, que deve ser uma das primeiras representações que nós temos em Portugal, desta ave que tinha vindo no início do século XVI para a Europa, a partir do México, mas que é nativa, foi domesticada no México, mas ela é nativa da América do Norte. E por isso isto está cheio de pormenores. Junto a cada um destes, agora não estou aqui a mostrar, mas há um texto a explicar e fazer uma breve interpretação para além, digamos, desta identificação científica da flora e da fauna. E agora, só dizer porque é que nós temos, por exemplo, frescos tão importantes em Évora. Évora, no século XVI, era uma autêntica segunda capital do reino, por isso havia Paço Real e a própria corte passava longas temporadas em Évora, e por isso temos artistas e temos manifestações artísticas muito importantes, nomeadamente no Paço de São Miguel, que vale a pena visitar, da Fundação Eugênio de Almeida. Voltando então a um tema que é interessante, é nacional, mas também é do Algarve, e tem a ver com o São Vicente. Isto é outra vez do livro de horas do rei Dom Manuel. Temos a representação de São Vicente. São Vicente era diácono da Igreja de Saragossa e viveu no século IV da nossa era. Foi martirizado por ser cristão por um imperador romano. Muito mais tarde, por volta de 711, há, digamos, o registro, ou pelo menos uma lenda, em que os seus restos mortais tinham sido trasladados para o Cabo de Sagres, promontório sacro, para evitar que fosse profanado. Na altura já do rei Dom Afonso Henriques, do primeiro rei de Portugal, sabe que houve, digamos, esta história que os restos mortais de São Vicente estavam em Sagres, e manda
um barco ir buscar os seus restos mortais. E por isso o que temos nesta representação é essa viagem por barco desde o cabo, que depois mais tarde vai-se chamar em honra de São Vicente. Claro que isto, eu agora vou aqui comparar, não é, temos aqui um relevo cárcico, claro que isto não é uma representação exata, mas o pintor pretendia fazer a evocação da ponta do Cabo de São Vicente e digamos, isto faz parte da iconografia do santo. Mas é interessante, por exemplo, aqui este género de gruta e tudo está um bocadinho fantasiado, mas é interessante, pelo menos a tentativa da evocação de um lugar real na iconografia do santo. Durante a viagem até Lisboa, e por isso é que os corvos fazem parte, digamos, da iconografia, protegeram o corpo do santo. O santo tem a palma é um símbolo de martírio. E isto tem a ver, digamos, com o Novo Testamento, com o Domingo de Ramos, não é? Quando chega a Jerusalém Jesus e é o início do processo que depois leva à paixão de Cristo. E por isso a palma passou a ser, dentro da iconografia cristã, aparece associada e aparece na mão como um símbolo, não é decorativo. Não é? Isto é um símbolo. E nessa viagem, eu até vou ler, o rei Dom Afonso Henriques ordenou que o corpo do santo mártir fosse trazido para Lisboa. Durante a viagem por mar, a barca que transportava os restos mortais de São Vicente, isto é o que está no livro que eu escrevi, foi sempre acompanhada por corvos que protegeram o corpo. Em 1173, as relíquias do santo foram depositadas na igreja de Santa Maria Maior, a sede de Lisboa, em Lisboa. Este santo tornou-se então padroeiro de Lisboa, tendo a nau e os corvos sido incorporados nas armas da cidade. São Vicente é padroeiro do Patriarcado de Lisboa, mas também da Diocese do Algarve. E eu acho que realmente é interessante, não é, fazer esta... E aqui também representa a própria iconografia do santo, que foi martirizado, e penso que é bastante interessante. Outro exemplo de iluminura é de um livro de horas, não é do mesmo livro de horas, é também atribuído a António de Holanda, porque realmente era o melhor pintor iluminador do período, está atualmente na Academia das Ciências de Lisboa e também selecionei porque está relacionado com o Algarve. O que é que aparece? Temos o tema da pesca e eu vou fazer aqui um zoom um bocadinho maior, que esta parte aqui é que nos interessa mais, e temos várias espécies que eram pescadas na costa portuguesa no século XVI. O atum, a raia, xaroco, o roncador, enguia, ruivo, sargo, e algumas que ainda continuam a ser pescadas. E é muito interessante aparecer o atum, porque a pesca do atum, os primeiros registros que existem, por exemplo, na costa do Algarve, era desde o Império Romano e durou até os anos 70, a última pesca de atum na costa portuguesa do Algarve foi nos anos 70. Por isso temos aquela continuidade e temos, e para além de outras espécies que aparecem aqui, não é, que estão aqui depois representadas, mas o atum é muito fora de lugar e mostra também digamos, entre a arte e a ciência, os próprios artistas a quererem representar com rigor. Não é? Claro que não podemos ter exatamente a certeza, mas falei com especialistas e por isso podemos dizer que provavelmente, mesmo apesar de estar aqui com uma ponta de interrogação, mas é quase certeza, não é? Não é demasiado especulativo podermos dizer que é uma representação do atum. Eu queria só deixar este slide de agradecimentos, que são muitos agradecimentos, não só para ser possível esta edição, mas também o Centro de Ciência Viva voltou a agradecer, porque foi importante para a oportunidade de poder divulgar, e estou disponível para perguntas, dúvidas, comentários. Muito obrigada. Obrigado, professora Sónia. Como eu disse há pouco, nós temos agora aqui um bocadinho para troca para colocarem algumas questões que se vos ocorram. No bate-papo, entretanto, não apareceu nenhuma pergunta. Se quiserem colocar a mão no ar por intermédio do Zoom, faça favor.
enquanto as pessoas estão a tentar aquecer para as perguntas, eu gostaria de adivinhar aqui uma pergunta e que diz respeito à própria simbologia, da questão dos animais e das plantas. No seu entender, em termos gerais, e por grupos, começando pelos animais, do que foi estudando, nós somos, obviamente, humanos, nós somos mamíferos e em termos gerais, é mais comum nós atribuirmos características e simbologias negativas a grupos que nos estejam mais distantes. E constatou isso, nomeadamente a constatação dos répteis ou eventualmente aves, do que propriamente versus alguns mamíferos. Isto é uma pergunta parece muito específica e muito zoológica, mas é essa para confirmar a questão de se nós, com o nosso caráter humano, se temos a tender a atribuir características àqueles que nos estão mais distantes, em termos próprios de taxonomia, do que aqueles que nos estão mais Tem a próximos. ver um bocadinho com a leitura da própria natureza, ou seja, nós percebemos que aquele animal é perigoso. Ou que é venenoso, não é? E que se percebeu. Porque a simbologia também tem que ser de coisas que era conhecido, não é? Que eram conhecidas, não é? Por isso, se calhar, se era uma coisa que era tão exótica que não tinha, quer dizer, poderá depois vir a ter mais tarde. Mas o que eu notei, e até alguns pensadores, até depois mais tarde, como Kant, fazem, por exemplo, a interpretação em relação, por exemplo, há um texto muito interessante em que analisa Immanuel Kant em relação à simbologia da açucena. Ele diz, quando nós olhamos para uma açucena, é quase que nós estamos a ler as ideias de pureza e tudo, é quase que nós sermos capazes, é como não houvesse quase uma linguagem que tem a ver com a própria natureza. Quando nós olhamos para aquela planta, nós pensamos em coisas e estamos a ler. E é muito interessante porque é das interpretações mais interessantes em termos da própria simbologia. Porque é que determinado planta ou animal tem uma simbologia? E é um bocadinho isso, ou seja, a própria natureza ser perigosa, e temos imensos exemplos. Agora, há coisas que mesmo os próprios animais, não é, têm um lado positivo, mas se calhar certas coisas também têm um lado negativo. Imagina, há certas ou espécies ou que roubam ou que matam as crias ou coisas assim do género, vão depois ter uma simbologia. E depois há também mitos. Por exemplo, estou-me a lembrar do pelicano, que eu não mostrei, mas que é um símbolo da paixão de Cristo. Porquê? E aparecem representações em termos da igreja, esculpidos e frescos, até por exemplo nas casas pintadas em Évora aparece, em que está o pelicano a picar o seu próprio peito, e porque havia a lenda que surge na Idade Média que o pelicano picava o peito e dava o seu sangue às suas crias. E então era símbolo da paixão de Cristo, por causa disso. E aparece representado em cruzes e tudo. E por isso há certas simbologias que têm a ver com lendas, não é? O pelicano não tem este comportamento, não é? Pode ser protetor, não só as crias, mas não tem este comportamento, não alimenta os seus filhos, as suas crias com o seu próprio sangue. Mas como começou essa lenda, passou a ser o símbolo e aparece representado, por exemplo, estou-me a lembrar nas casas pintadas em Évora, à entrada da igreja por cima, está, e aparece em igrejas, em cruzes, no topo das cruzes, aparece essa representação que é uma lenda, não é? E por isso muitas vezes também temos lendas que vêm e o do que eu estudei aparecem também, digamos que há uma evolução, há uma adaptação, há coisas que são muito ancestrais, não é? Que vêm da mitologia clássica greco-romana e que nos chegam através dos romanos, e que até tradições, até festas e que depois com o cristianismo há uma incorporação. Por exemplo, coisas que eram flores, que eram atributos de Vênus, passam a ser atributo da Virgem Maria. Não é? Porque já estavam tão enraizadas, não é? Estavam tão enraizadas. Essa, se me permite, essa era a segunda parte da questão, antes de irmos às questões do bate-papo, que era se notou, daquilo que conhece, alguma evolução ou alguma transformação da mitologia e da simbologia de alguns animais e plantas ao longo da história, ou
algum período da história, ou seja, algum animal ou planta que tenha, em alguma altura, tido uma simbologia, embora tenha dito que sempre é muito difícil, tanto os animais e as plantas têm muitas simbologias, muitas vezes opostas, mas se notou algum animal ou alguma planta que tenha mudado diametralmente a sua simbologia. Não, do que eu Eles vão se estudei, mantendo. e continua no mesmo período, às vezes tem um determinado, e por isso é que eu tentei naqueles quadros síntese pôr as diferentes, porque no mesmo período não notei, não muda assim radicalmente. São processos graduais e há muito a tradição, não é? Depois a adaptação, era naquele contexto, era um contexto pagão, foi incorporado no cristianismo. Estavam a dizer, e eu também no livro também falo nisso, também era o pelicano era emblema exatamente do Dom João II e exatamente por ser um símbolo da paixão de Cristo, não é? Era exatamente escolhido exatamente por causa desse significado. Estava aqui no bate-papo, Eu vou essa colocar chega. não sei se a professora conseguiu ler, mas tem aqui a pergunta da Lúcia Afonso. Gostaria de saber mais alguma explicação sobre a águia bicéfala e a sua simbologia, pois alguns autores não a ligam ao martírio de Cristo, mas ao brasão do Habsburgos. Sim, Quando sim. aparece como elemento na talha, julgo que era essa a questão. Claro. Sim, não, mas eu até posso mostrar. Deixa-me só abrir. Que eu. Deixa-me ver aqui. Não era bem este que eu queria abrir aqui. Peço desculpa. A ver se consigo abrir o que eu queria. Eu vou aqui aos quadros de síntese. Primeira das plantas. Deixa-me só. E o que eu tenho aqui é um símbolo heráldico e iconográfico, a águia bicéfala faz parte do brasão do Império Bizantino, e depois da águia em si é que depois tem outras coisas, mas aqui eu não coloquei, não sei se respondi à questão. Eu não disse que a águia bicéfala era símbolo de Cristo, não sei. E depois não consigo, não sei, deixa-me ver. Pronto. Eu não sei se a Lúcia Afonso quer. Eu acho que se calhar ficou, não sei, espero que. Não sei se a professora respondeu à questão de Lúcia Afonso, se não. Entretanto, há mais questões ou comentários que queiram fazer. Só mostrar que se forem ao Google Books tem algumas páginas, dá para folhear, uma vez que não sei se posso entrar. Eu não sei se posso entrar, eu sou a Lúcia Afonso. Sim, por favor. Assim, a pergunta que eu fiz é porque ela aparece várias vezes representada na talha, como a doutora deve saber. E é esquisito que seja um símbolo heráldico quando aparece representada na talha. Depende do contexto, por isso é que eu estava a dizer, aquilo são simbologias gerais e depois é caso a caso. E quando nós temos que fazer assim uma coisa, é um exercício de síntese. Às vezes tem que se procurar muito mais e por isso, se depois vir no livro, eu tenho, aquilo não é uma receita, não é literal, aquilo e depois dentro daquele contexto eu se calhar ainda tenho que ir ler mais coisas e perceber porque é feito, quem é que é a encomenda, qual é que é o período, o que é que se estava a viver naquele período, porque é que aquele símbolo está lá. Não é? E por isso às vezes não é linear. O que eu considerei, e por isso junto a cada obra eu faço uma análise sintética, mas ao fazer esta análise, estes quadros é para ser uma base, mas não tem tudo, era impossível, até lógico. Não é? Mas é para ser um auxiliar, porque a maior parte até de dicionários de símbolos tem 10, 20, 30, não tem 300, não é? E eu achei que, como tinha estudado tanto, e está lá a bibliografia de onde é que era tirado, que era bom tentar fazer aquela síntese, mas depois temos sempre caso a caso e contexto e muito mais do que, digamos, uma leitura assim mais simples. Não, eu só fiz a pergunta porque eu já havia referenciado em alguns autores que ela era o símbolo da paixão de Cristo, era só, a minha dúvida era essa, mais nada. Pois, depende, eu acho que depende, não sei, não vi essa referência.
Parece-me também que é o símbolo do poder, não é? Sim. É símbolo heráldico, sim, claro. E que faz parte do brasão da Ordem de Santo Agostinho. Sim. Muito obrigada. Nós temos aqui mais... Obrigado, Lúcia Afonso. Temos mais duas questões. Eu não consigo identificar o nome, aparece-me como atalho. Professora Sónia, muito obrigado pela sua palestra. Apenas gostaria de saber qual o elemento de conexão com o município de Lagos. Obrigado. Eu julgo que o elemento de conexão deverá ser algo da heráldica, julgo. De lixo específico. Os forais têm plantas, às vezes é mais ou é o castelo ou alguma coisa, mas muitas das plantas que aparecem nos forais são as mesmas e têm muito a ver com, por ordem do rei Dom Manuel, a iconografia de Cristo está muito patente, a própria seleção e notei, digamos, em termos de, porque estudei vários forais. Eu fui buscar o foral de Lagos, não porque tivesse ali uma planta específica, uma coisa, mas porque é um documento histórico importantíssimo, onde aparecem plantas que eram cultivadas nos jardins da época e que a iconografia remete muito para a própria iconografia de Cristo, que aparece junto à esfera armilar, e isso em vários exemplos que estudei da leitura nova, para além dos forais, e que não é por acaso, não é? A maior parte das plantas que eu estudei eram conhecidos a sua simbologia e claro que são reflexos e são belas, não é? Mas não só meramente porque são belas, não é? São muitas vezes porque são símbolos e que eram conhecidos na época. Nós hoje em dia temos que estudar, na altura era quase óbvio, via uma determinada planta ou animal, era, digamos, hoje em dia digamos, não comunicamos assim tanto como era mais usual, não é? Há certas tradições e coisas que se perdem. E o próprio homem estava muito mais perto da natureza, conhecia muito mais as espécies, as plantas, os animais, até porque muitas delas, quer dizer, ou pela caça, ou porque eram plantas medicinais e que eram fundamentais, eram plantas tintureiras, havia toda uma cultura mais próxima da natureza e nós hoje estamos muito mais distanciados. Estou a falar em termos gerais, claro. Mais duas questões aqui da Cristina Marreiros, que pergunta relativamente ao pintor Nuno Gonçalves, quando mencionou os pintores que estudou Nuno Gonçalves, não fez parte do estudo ou fugiu propositadamente dele e dos Não, por acaso até estudei os painéis, mas por acaso não incluí, porque não incluí aqui no livro, porque tinha que haver uma seleção e porque aparece é mais nos padrões que aparecem estilizados das roupas, e aparecem, por exemplo, as cordas, não é? E o linho, por exemplo, o linho de cânhamo, a maior parte das cordas dos séculos XV e XVI, dos descobrimentos, eram feitos a partir do linho de cânhamo, e aparece representado porque não era uma grande diversidade, e como tinha que fazer uma seleção, mas nem foi para fugir não, mas também incluí no estudo, depois no roteiro das 100 obras, não, porque havia coisas com muito mais diversidade de representação de plantas, de animais e de paisagem, e tem que ser sempre um critério, não se pode ter tudo, mas cheguei a estudar. Uma questão da Catarina Trindade, gostaria de perceber, ou que a professora falasse um bocadinho melhor, entre a analogia entre o cravo-flor e os cravos da crucificação de Cristo. E há aqui outra, e já agora aproveito também, de Pedro Vasconcelos, se encontrou alguma simbologia para a flor margarida ou a flor anémona, que por vezes aparece na tábua. A anémona é um símbolo, de morte. Aparece representado e tem essa simbólica geral. Até me estou a lembrar, por exemplo, o cordeiro místico da Josefa de Óbidos, que está no Museu de Évora, tem, em grande destaque, tem anémonas como símbolo de morte. Mas aparece também nos séculos XV e XVI com essa simbologia, também aparece.
relativamente à margarida e também à questão do cravo. O cravo, em várias línguas, tem exatamente o significado, nós às vezes não lembramos do cravo, e por isso havia e em estudos, não é, que consultei sobre a simbólica das plantas, que remetem e reforçam, em várias línguas, tem como nome vulgar e remete exatamente para os cravos da Cruz de Cristo. E por isso é também uma simbólica que era um significado. Depois outro significado, e por isso às vezes a mesma planta, e temos que ver o contexto, não é? Ela pode ter 3, 4, e depois temos que fazer a leitura dentro daquela, para podermos tentar descodificar, e às vezes não temos a certeza, não é? E mesmo há uma metodologia em termos, digamos, da história da arte que eu sigo, mas quando estamos a fazer uma interpretação, temos que fundamentar, mas não podemos ter. Há coisas que são relativamente fáceis, mas há outras que são mais complexas e que outro autor pode não concordar, não é? Por isso não é uma equação, resolver uma equação em que exatamente só pode dar aquele resultado. Agora tem que ser fundamentado, não pode ser porque eu tive assim, acordei um dia e decidi que era aquele o significado, não é? Tem que haver uma lógica e tem que haver uma fundamentação para poder fundamentar. Agora, de Raquel Lourenço, houve alguma obra que gostou particularmente de estudar e quais as principais conclusões que retirou do seu estudo de trabalho? Eu começo talvez pela questão se houve alguma, é sempre aquela questão de qual obra ou as obras favoritas. É difícil porque é um conjunto, não é, de obras, de pinturas e que continuo a gostar, é porque eu continuo a frequentar os museus ou os arquivos e a voltar a ver, e a pessoa às vezes vai até vendo com um novo olhar, apesar de eu os conhecer já muito bem e ter fotografado a maior parte dos frescos e tudo, eu própria sempre podia. Eu fotografava e tenho muitas fotografias do livro que são minhas e tive autorização para tirar, porque não estavam fotografadas. As dos museus estavam, mas, por exemplo, estou a pensar do Paço São Miguel e que a Fundação Eugênio de Almeida me deixou fotografar, e os pormenores todos. E mesmo aqueles que estão nos museus, eu também pedi autorização, porque uma coisa é a fotografia total, outra coisa são os pormenores. Eu tive que fotografar, eu tenho milhares e milhares de fotografias. Por isso é muito difícil dizer o que é que... porque se eu pensar em termos de paisagem, posso... E até, por exemplo, a capa, eu não falei do quadro, mas é do mestre de Lourinhã. Deixem-me só aqui pôr aqui na apresentação. Desculpem, queria pôr no início e não no fim. E que é uma paisagem idealizada lindíssima. Não se sabe... Há várias teorias ou hipóteses de quem seria o mestre Lourinhã, e de origem provavelmente flamenga, e tem esta paisagem idealizada que isto é um quadro religioso, é São João Evangelista na ilha de Patamos, onde ele foi, onde escreveu e está a escrever o livro do Apocalipse, não é? E tem a águia que se tornou, perdeu, digamos, o seu caráter selvagem e passou a ser doméstica perante a santidade, não é? E é interessante que é o santo, que é São João Evangelista, que é um padroeiro dos editores, dos autores, exatamente o que está a escrever. Por acaso não foi por isso que foi, é porque esta paisagem, não é? E aqui tem tudo, não é? Tem plantas, animais e paisagem, e é uma das paisagens mais interessantes que foi pintada no século XVI em Portugal, e que mostra também, digamos, em termos estéticos e da idealização da paisagem, provavelmente não é uma paisagem real, mas há realmente um fascínio crescente no período do Renascimento com a paisagem. Eu julgo que há aqui uma última pergunta, que não sei se será bem uma pergunta, se será um comentário, de Maria José Almeida, que muitas vezes há uma dupla ou tripla significação, como por exemplo na papoila, que é símbolo da paixão de Cristo, pela cor vermelha e sangue, e também símbolo da morte. Claro. Isto é frequente ver... É frequente. A própria cor... E às vezes não está, eu por exemplo, em algumas, por exemplo, de plantas que têm a cor roxa e depois estão perto de um santo que foi decapitado e a cor roxa dentro da iconografia cristã é uma cor de luto,
e por isso eu muitas vezes também na interpretação interpreto e digo provavelmente é isto por causa e fundamento. É verdade e, por exemplo, a dormideira é uma planta que já aparece desde a Grécia, Deus Hipno aparece com cápsulas de papoila, não é? E por isso estas iconografias que são interessantes, aparece esculpido, até em termos de deuses gregos e tudo, há também essa adaptação e depois tenho vários exemplos que estudei, estou a pensar por exemplo dos 5 mártires de Marrocos, franciscanos, em que tem tudo dormideiras, estão eles decapitados, tem tudo dormideiras à frente, exatamente para além de outras espécies, exatamente com esse significado, não é? Com esse sangue derramado, por isso está correto. O que é que... Não sei se temos mais algumas questões. Se não temos mais questões, entretanto, eu gostaria de vos agradecer a todos e especialmente à professora Sónia Azambuja o ter partilhado connosco os seus conhecimentos e esta área tão interessante que mistura a arte e os conhecimentos não só botânicos, mas também zoológicos. E em jeito de despedida lançava-lhe um desafio que para o futuro, que eventualmente pudesse talvez explorar outras áreas da ciência que estivessem eventualmente representadas nas pinturas que analisou e que poderá eventualmente vir a estudar. Assim, professora Sónia, um obrigado e a todos os outros participantes. Obrigado pelo interesse. Obrigada, foi um prazer. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada.